Criadores de Game of Thrones desistem de Star Wars e eu acho que isso é uma boa ideia. Vamos comentar essa notícia agora no Plantão Diário Rebelde. Todos os Wigs Repórteres, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi, estou aqui para mais um plantão, como vocês podem ver, estou no meio do meu trabalho, estou gravando aqui, é isso aí, vai ser nessa pegada. E sim, eu sou o João Jedi, eu sei que eu estou um pouco diferente, mas eu ainda sou a mesma pessoa, tá? Não se alarmem. Enfim, vamos à notícia, porque segundo o Games Radar, que foi, ou Radar, né, no inglês, que foi quem entrevistou a dupla David Benioff e Dan Wise, D.B. Wise, né, a dupla responsável pela produção de Game of Thrones na HBO, eles responderam ao questionamento se eles vão voltar a Star Wars, porque há algum tempo, há uns anos atrás, foi noticiado que eles estavam trabalhando com a Lucasfilm para desenvolver a própria trilogia de Star Wars deles, né? Isso aconteceu quando o acordo com a Netflix deles, enfim, talvez acabasse, e também veio na esteira do sucesso de Game of Thrones. Sucesso esse que veio, por sinal, em um momento onde Game of Thrones ainda não tinha terminado, ou estava para terminar, no caso, né? E aí era daquele jeito, né? Tava para terminar e aí Game of Thrones estava lá em cima e começou lá embaixo, né? Já sabemos o que aconteceu. Infelizmente, Game of Thrones não terminou de uma maneira que agradou os fãs, né? Ou agradou o público ocasional, né? E quem estava acompanhando a série. E aí eu me enquadro nessa. Anyway é ótimo. De todo modo, o que aconteceu foi que foi dada essa possibilidade deles terem uma trilogia de Star Wars junto com a Lucasfilm. No final, isso acabou não rolando, né? Foi dito que eles tinham sido saídos, não sei se sido saídos, mas que essa trilogia não aconteceria mais, era o que a gente sabia. Então o Games Radar, né, o site, perguntou a eles se eles ainda trabalhariam com a Lucasfilm nessa trilogia de Star Wars que eles estavam pretendendo. E aí, o Benioff, né, o David Benioff, ele foi muito direto. Antes de eu falar aqui o que ele tá comentando, vale ressaltar que neste momento, D.B. Wise e Dan Benioff, David Benioff, né, eu confundo os nomes, mas enfim, é o D&D, né, que a gente chama eles estão trabalhando em O Problema dos Três Corpos, que é uma série que está no ar agora na Netflix, né, estreou a primeira temporada, uma série meio que de ficção científica, mistérios, tá havendo cobertura lá no Omelete, ou melhor, aqui no Omelete, né, onde eu estou, e é onde eles estão focados nesse momento. Mas naturalmente que a gente ia perguntar para eles de Star Wars porque era o que rolou anteriormente. Voltando aqui, o Benioff responde que acha que eles não vão voltar para Star Wars. E ele disse algo muito interessante sobre isso. Ele falou, isso aqui foi a resposta dele, né? Eu acho que você sabe, quando nós temos uma franquia que já está tão bem estabelecida, como é o caso de Star Wars, ou de James Bond, ou de outras, eu penso que existe pouca independência quando você vai entrar para contar histórias que você quer contar. Então eu acho que o que eu e o Dan, né, o D.B. Wise, tínhamos aprendido, né, que aprendemos, é que é mais divertido quando a gente tenta começar algo fresco, algo sem estar tão estabelecido assim. Ou seja, ele mandou o clássico diferenças criativas, né? Ele estava querendo mais liberdade criativamente para produzir Star Wars e o que ele diz é que não foi isso que aconteceu, né? Que não tivemos liberdade para criar o nosso próprio Star Wars com jogos e prostitutas. Né? Zoeira aqui, é uma frase do Bender, né, de Futurama, mas o que eu entendo disso que eu acho que é bom, tá? O D.B. Wise e o David Benioff, eles perderam a mão no final de Game of Thrones. E um dos rumores que havia para eles virem para Star Wars era de que eles iam produzir uma trilogia de Star Wars ali sobre talvez a Velha República, né, início dos Jedi e aquela coisa toda, né? Eles iam tratar mais de um período de tempo um pouco mais clássico, entre aspas, de Star Wars. Um período que a gente viu muito no Legends, com Velha República, com os Jedi no seu alvorecer, talvez Guerra e Sith, a gente pode imaginar aí a grande Guerra Sith aparecendo, as guerras do hiperespaço, coisas assim. E aí, é a pegada deles, né? A gente pode ver como Game of Thrones que seria uma pegada até interessante. Só que com Game of Thrones, o que eles fizeram foi adaptar um material que já existia, que eram os livros de Game of Thrones. A partir do momento que eles perderam a referência dos livros, porque o George Martin ainda não terminou a história de Game of Thrones, isso foi... Game of Thrones caiu. Game of Thrones diminuiu bastante
a sua qualidade, a qualidade narrativa, a qualidade de desenvolvimento das histórias. O que aconteceu com a Daenerys eu achei que foi um crime, assim, a forma como foi dito, eu achei muito rápida a virada dela e não curti. Tentando aqui não trazer muitos spoilers de Game of Thrones, se você não assistiu Game of Thrones, o que eu acho que é muito louco. Mas, de todo modo, foi uma parada que eu achei que perdeu qualidade, não entregou. Então, vamos deixar quieto. Vamos deixar eles ali resolvendo o problema dos três corpos, né? Eu acho que é muito melhor eles focarem nesses projetos que ainda, como ele mesmo falou, não estão bem estabelecidos. E assim, né, fica aí dizendo diferença criativa e tal, beleza, né? Vamos nessa. Mais cedo, em 2024, esse ano, o Benioff ele tinha dito que a premissa da trilogia dele, ele confirmou, inclusive, que era isso, né? Que eles queriam fazer o primeiro Jedi, como a Ordem Jedi se fomentou, como a Ordem Jedi se fundou. E aí, agora, isso não vai acontecer, porque isso já vai acontecer nas mãos do James Mangold. A gente vai ter um filme, sim, sobre o primeiro Jedi, sobre talvez esse surgimento, né, da Ordem Jedi. E quem vai tocar é o James Mangold, que fez Logan, que fez o novo Indiana Jones, né, o Indiana Jones 5. Tá nas mãos dele, é um dos projetos de filmes de Star Wars que estão no calendário da Disney e Lucasfilm neste momento, que você confere aqui em cima no card, esse vídeo, tá? Então, isso já vai acontecer, já está estabelecido, é o que vai rolar. Eu não, assim, pelo que eu entendo do que foi divulgado, ainda não temos muitas informações sobre esse filme. Eles estão focando agora em The Acolyte, estão focando agora mais pra frente Skeleton Crew e também no filme Mandalorian and Grogu e posteriormente no filme novo da Rey, da Nova Ordem Jedi, que a gente discutiu também rumores aqui no canal, que você confere também aqui em cima no card. Então, esses projetos já estão sendo tocados e não vai ser pelas mãos do David Benioff, né, e do D.B. Weiss. Eles agora ficaram com Deus e vão tocar aí o problema dos três corpos. Eu acho que é uma coisa boa, deixa eles quietinhos aí no canto, e eu acho que a Lucasfilm precisa realmente arrumar a casa, sabe? Estamos num período de arrumação da Lucasfilm, de arrumação de casa, da gente ter o que os fãs realmente querem ver, mas ao mesmo tempo sermos apresentados a coisas novas, a coisas diferentes, como eu acredito que pode ser essa primeira temporada de The Acolyte, pode surpreender, eu tenho muita expectativa para que surpreenda positivamente, e também para a segunda temporada de Andor, que eu quero trazer aqui, porque Andor sim é uma história, apesar de ser ali no período Império Galáctico, que a gente tanto trabalha o tempo todo em Star Wars, é uma história que pode surpreender a segunda temporada na conexão com Rogue One, que é um dos filmes mais amados dessa leva Disney aí de Star Wars. Se você quiser continuar acompanhando a cobertura aqui de The Acolyte, eu fiz análise do trailer para você entender um pouco mais sobre quando se passa o filme e também tem aqui mais conteúdo do Diário Rebelde para você conferir. Deixa aqui a sua opinião sobre essa saída aí do pessoal de Game of Thrones e Star Wars e que a força esteja sempre com você.